Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural começando mais uma vez para você aqui na tela da TV Cidade. Hoje nós viemos para um lugar muito especial. Estamos aqui no Teatro Metrópole, localizado no coração da cidade, na região central de Taubaté, para falar de uma arte que eu acho que é uma das artes mais bonitas que nós temos, para falar do balé. E esse ano, 2026, o Balé da cidade de Taubaté completa aí os seus 20 anos de existência, com muitas apresentações e com muita história para contar. E para narrar para a gente um pouco dessas histórias, Henri Paranhos, que é diretor do Balé da Cidade, gentilmente aceitou conversar com a gente. Henri, boa tarde para você. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer. Por falar um pouquinho para a gente da história do Balé da Cidade. Mas antes de falar sobre o Balé da Cidade, eu queria conhecer um pouco a sua história. A sua história como dançarino, né? O Henri, que também trabalha aqui no Teatro Metrópole, vai contar um pouquinho pra gente, enfim, tem muita coisa para falar. Henri, qual que é um pouquinho da sua história? Eu comecei nas artes desde sempre. Minha mãe é uma artista também, é artista plástica, de profissão arquiteta, mas ela dançou, cantou. Então, quando eu nasci, eu já estava inserido já. Então, comecei em todos os tipos de artes muito cedo, aprendendo a tocar piano, tocar flauta, pintei quadros durante muito tempo, mas a dança começou, eu tinha acho que uns 7 anos de idade mais ou menos, e fez parte do resto da minha vida, né? Eu, coincidentemente, não entrei na Fego dançando, fazendo aula de dança. Lá eu fiz música, fiz artes plásticas, fiz teatro. Isso primeiro, foi quando? Em que ano? Com 8 anos. Com 8 anos? Eu ingressei na FEU com 8 anos. Bem mais tarde só que eu fui desbravar a dança pensando em musicais. Cantar, dançar, essa arte para mim era a mais completa, mais perto daquilo que parecia que incentivava assim, tudo que eu queria fazer, tudo que eu já tinha aprendido a fazer. Mas aí a dança acabou se afunilando, ficando a principal. Então, desde os 8 anos de idade, eu tô ali inserido experimentando a dança e me profissionalizei e se tornou primordial, assim, né? Esse ano, agora, quarta-feira passada, dia 29, no Dia Internacional da Dança, o dia que eu nasci, eu fiz 40 anos e posso dizer que foram 40 anos inseridos na arte, assim, 20 desses no Balé da Cidade de Taubaté desde o início. Que sensacional. Olha, hoje o programa está indo pro ar dia 6 de maio, né? O Henri fez aniversário dia 29 de abril, feliz aniversário atrasado. E que presente que você ganhou, né? No Dia Internacional da Dança. Também aí ter nascido, enfim, que presentão maravilhoso. O que a pessoa tem que ter para ela ser um bom bailarino? Qual é a particularidade que você acha que a pessoa tem que ter para ela se destacar como bailarina? Se a gente for analisar por questões técnicas, tem pontos específicos, né? Mas eu acho que antes disso, muito antes disso, para ser um artista, seja qual vertente for, vem de dentro, né? Você nasce. Se você não tem alma de artista, independente da vertente que você for desbravar para expressar essa arte sua, é isso. O primeiro é isso, né? Você vai, obviamente, aprimorar a sua técnica em sala de aula, seja para canto, dança, pintura, seja teatro, mas se não tiver essa centelha, se não for alma de artista, acho que não evolui, seja qual for a arte que você escolher e desbravar para se expressar. São quantos anos de formação para ser um bailarino? O balé clássico, especificamente, tem sua formação depois de 8 anos. Então, são 8 anos para se formar em balé clássico. Você se lembra de algumas disciplinas que você teve dentro da formação em danças folclóricas é a que é mais fresco, porque a gente era o extremo oposto daquilo que a gente estava ali todos os dias trabalhando, né, no balé clássico.
Então, eu acho que as danças folclóricas, que em algum determinado momento, quando eu estudava o balé clássico, a gente nem tinha contemporâneo aqui em Taubaté. Eu fui conhecer contemporâneo já na companhia, já com o Balé da Cidade. Então, as danças folclóricas, eu acho que foi o início desse experimento para conhecer, Sim. então, dança contemporânea, que hoje é o carro-chefe da companhia. O Balé da Cidade, o seu repertório todo é de dança contemporânea. Você tocou num ponto muito importante que a gente ia chegar aqui na nossa entrevista, né? Quais são as etapas para a gente montar uma apresentação? Eu imagino que devam ser várias, Sim. né? Então conta um pouquinho pra gente aí, como que começa esse processo, até onde vai. O Max tá fazendo gracinha aqui, eu tava me segurando pra não rir. Vou cortar essa parte. Foi difícil. Foi. Agora saiu, vamos lá. Então, voltando à pergunta, as etapas de montagem de um espetáculo. Vai depender um pouquinho de cada coreógrafo, né? Mas a concepção, acho que é o início de tudo, né? O que vai dar início, sobre o que é, né, essa obra, eu acho que é o início de tudo, antes de determinar. Às vezes, a música é a inspiração. Muitas obras como o Balanchine, por exemplo, a música é que era a inspiração, então tudo era... o movimento era em prol da música, transformar a música em movimento, né, fazer essa leitura. Então, nesse caso especificamente, era muito determinado. A música era o início de tudo. Agora, a obra que a gente vai estrear, por exemplo, tinha um conceito. Esse foi inspirada numa obra literária. Então, esse foi o início de tudo. Então, dali surgiu o start, e aí levar isso... Foram dois elementos muito importantes para o início do conceito dessa obra. A obra literária, que deu início ao enredo por trás disso, e uma conexão com a modernidade. Ao assistir a obra, o pessoal vai perceber que tem esse conceito, vai ser uma obra bem diferente de tudo que a gente já fez, e ela vem para esse lugar de trazer esse cenário, que assistir algo num teatro é algo que é centenário, mas em total conexão com o mundo de agora, com o que a gente tem de modernidade, assim. Ao assistir, todo mundo vai perceber assim, que os aparatos modernos, de recursos modernos, estão muito presentes nessa obra. Então esse foi outro ponto também de start. Esse coreógrafo é o Vitor Amamoto, que é o coreógrafo convidado para essa obra que estreia no sábado agora. Ele já tem uma linguagem corporal muito específica, né? Quem conhece o trabalho dele ou for procurar para conhecer vai perceber. Então isso foi o terceiro elemento dessa obra. Então, a obra literária, esse conceito da modernidade e a linguagem corporal, que é algo característico desse coreógrafo, foi o que deu o start do que seria essa obra. Então, nesse caso, esses foram os elementos. E aí começou a criação corporal, o experimento que se transformou em coreografia, né? Então, essa é uma obra desafiadora para todo mundo, assim, não só para quem está em cena, mas para quem vai assistir também. Ela é preciso, assim como a obra literária, ler para entender a história, vai precisar ler a obra, ler o espetáculo em cena para entender também. Que coisa sensacional. Agora eu acho que a gente vai voltar mais um pouquinho pro passado, Henry, pra gente contar como você assumiu o Balé da Cidade, né? Como isso aconteceu? Eu já fazia parte do elenco, né? Sou do elenco original, do primeiro elenco, quando o balé começou, há 20 anos atrás. A nossa fundadora, a então diretora Alexandra Lupe, que era a coordenadora da área de dança da Figo Camargo já há muitos anos, era um sonho e um projeto dela e uma luta de muitos anos até ela conseguir que o Taubaté tivesse um corpo de baile, porque ela estava cansada de ver suas alunas estudando durante 8 anos, se formando em balé e não tendo campo para atuar, né? Não tendo onde trabalhar com a sua profissão de bailarina. Então esse era o sonho dela e ela conseguiu. Então o balé começou em 2006, nós éramos o corpo de baile, éramos formandos ali da FEB na época, e mais ou menos 10 anos depois, quando a Alexandra se aposentou da prefeitura, eu assumi. Eu estava ali, talvez eu era o único ali, um dos únicos ali ainda do elenco original, então fazia sentido para a administração que eu assumisse. Eu já ajudava bastante a Alexandra
na parte administrativa e eu acabei assumindo, assim, aos trancos e barrancos, aprendendo dia a dia, assim, eu sempre falo isso, eu não estava preparado, eu aprendi na marra, na necessidade, né? E desses 10 anos que se passaram, eu fui junto com a máquina, apanhando junto com a máquina e fazer cultura dentro do setor público, que é muito diferente de trabalhar com arte e cultura independente, né? É algo que você precisa realmente aprender, são muitas nuances, né, em todos os sentidos. E estamos aqui, 20 anos depois, desses quase 10 na direção, à frente da companhia. E nesses quase 10 anos à frente da companhia, você tem noção de quantas apresentações você já produziu junto com o balé? De obras estreadas, novas, não vou saber o número de cabeça. Sem dúvida, uma por ano, porque a gente sempre estreia uma nos nossos aniversários, mas não é só uma obra que a gente estreia, normalmente é uma obra grande, obras menores ao longo do ano, que a gente acaba circulando, mas sem dúvida, mais de 10 nesses últimos 10 anos a gente produziu, com certeza. Bacana. E você tem uma noção de quantas pessoas já passaram pelo Balé da Cidade? Nossa, boa pergunta. As nossas temporadas, a gente chama, eu chamo de temporada aquilo que é o tempo do edital, né? Que desde 2016, mais ou menos, a gente tem esse sistema de bolsistas, né? Foi solucionado a questão de contratações de bailarinos para a companhia através desse sistema de bolsistas. E esse sistema de bolsistas, esse edital, ele fica em vigor durante 2 anos. Então essas temporadas de 2 em 2 anos normalmente muda parte ou quase todo o elenco, né? A gente, de 2016 para cá, a gente teve essas temporadas tendo um elenco novo, mais ou menos, a cada temporada de 12 bailarinos. Então, mais ou menos essa conta aí que tem que fazer. Nossa, é muita gente. É bastante gente. Muita gente passou por aqui e está ainda dançando fora do país, ou está como coreógrafo, professor, diretor de companhias aqui mesmo no Brasil. Nunca esqueço do Thiago Camargo, foi um bailarino que começou a aprender o ofício da dança, não só a dança em si, na companhia, ficou muitos anos com a gente, saiu daqui um profissional maravilhoso, um professor de balé clássico excelente. Hoje ele é assistente de direção do balé de Belo Horizonte. Olha que bacana. Sim, um orgulho pra gente. Teve alguma temporada que marcou muito a sua trajetória? Acho que todas as temporadas me marcam muito. Eu vivi a companhia desde da sua fundação. Eu costumo falar que minha vida pessoal não se desvincula do meu trabalho, porque meu trabalho é a companhia e eu vivo essa arte, esse produto, né, que a gente produz intensamente. Né? Tudo meu está atrelado à companhia, não tem uma vida separada disso, não desliga e vou para casa, né? Não bato o cartão, acabou e eu só no dia seguinte. A arte está viva dentro da gente e é com ela que a gente trabalha. Então eu vivo ela intensamente todos os dias e todas as produções que a gente faz. Mas sem dúvidas, as 9 edições que nós já fizemos do Festival Internacional de Dança, que a gente costumava fazer ele no aniversário da companhia, foram momentos que sem dúvida marcaram bastante, que foram eventos muito grandes, com muitas participações internacionais, estreando obras novas da companhia, recebendo coreógrafos que fizeram parte da nossa história aqui na nossa casa, no Teatro Metrópole. Então acho que essas temporadas que a gente conseguiu fazer uma edição do Festival Internacional foram as que mais me marcaram mesmo. Que bacana. E essas temporadas que foram os festivais internacionais, como que elas foram? Como que elas aconteceram? Como é que foi para você estar passando por tudo isso? Desafiador. Já é desafiador por si só a gente manter um corpo de baile, né? um grupo de artistas trabalhando, recebendo pelo poder público, e é sempre muito difícil justificar, né, para uma certa mente administrativa o porquê. Por que essas pessoas estão recebendo para fazer isso? Isso é um trabalho, é um ofício, né? Qual que é o benefício disso? Então a gente tem que sempre estar comprovando esse benefício, justificando a nossa existência enquanto artistas, recebendo do poder público, sendo mantidos pela prefeitura. Então é sempre muito desafiador. E quando a gente traz esse desafio para algo tão grande quanto receber outras companhias, ser anfitrião de um evento desse, essa responsabilidade de receber
o público, esses artistas, e fazer essa ponte. Eu nem paro para pensar, porque se eu paro para pensar, eu nem consigo, explodo, minha cabeça fica, tem que ser, ir com a maré da coisa. Mas é nesse lugar de desafio mesmo. Se você decide se autoproclamar artista, bom, você já tá em batalha com boa parte do mundo, dia a dia. A arte é isso. Muito bacana. Já pra gente se encaminhar pro final desse bate-papo, que tá tão gostoso e dá vontade da gente conversar o restante da tarde inteira, e a gente faria isso tranquilo, imagino que nesses 20 anos, para comemorar, vocês vão ter uma programação variada, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. O que você pode contar de spoiler pra gente do que vocês vão estrear, mas não conta tudo pro pessoal de casa poder vir pra cá assistir a estreia desse novo musical, né, que vocês estão produzindo. Mas conta pra gente um pouquinho da programação e o que vocês vão estrear. Sexta e sábado, nós estamos aqui às 20 horas com os espetáculos do Teatro Metrópole. Na sexta-feira, nós vamos dançar uma obra que já faz parte do repertório da companhia, né? E todos os nossos convidados. Nós temos aí, se eu não me engano, na sexta-feira, pelo menos 10 grupos convidados apresentando suas obras junto com a gente no palco do teatro. No sábado, a programação já é totalmente diferente. Temos convidados também. Esses convidados todos, esses grupos todos, são grupos que de certa forma fizeram parte da nossa história, por isso estão aqui presentes com a gente, já dividiram um pouco com a gente em algum momento, já fizeram parte dos nossos movimentos, dos nossos festivais, das nossas mostras. E no sábado, então, a gente tem essa estreia, a nova obra do Vitor Amamoto. O que eu posso dizer dela é que, com certeza, quem já conhece o trabalho do Balé da Cidade de Taubaté vai perceber que é algo diferente de tudo que a gente já fez. Vai mergulhar em algo que talvez aqui na região não tenha algo tão parecido. E tenha visto algo parecido se for para São Paulo, se for para as capitais, para os centros metropolitanos, onde a arte é produzida assim, de vanguarda. E tem essa nuance, né? É muito moderno, os artifícios todos são muito modernos e tem uma linguagem nova pra gente, sem dúvida. Que sensacional. Olha, você de casa tá mais do que convidado pro pessoal poder vir acompanhar. O que tem que fazer? Tem que tirar ingresso aqui no teatro, é virtual? Temos as reservas antecipadas pelo link no Simpla, no link da bio do Balé da Cidade, do Teatro Metrópole, você encontra lá para fazer a reserva tanto do dia 8 quanto do dia 9, tem que fazer para cada dia separadamente, mas nos 2 dias temos também, 1 hora antes, ingressos para serem retirados na bilheteria do teatro. Então, quem não conseguiu fazer reserva antes, pode vir a partir das 19 horas de cada dia na bilheteria do teatro, que consegue retirar gratuito, tudo totalmente gratuito. Olha só, é o presente que o Balé da Cidade então oferece para a cidade, né, para comemorar esses 20 anos de existência. Eu, claro, já transmito os meus parabéns a você que está há 20 anos lá no balé, né, há 10 anos atuando como bailarino, 10 anos na direção. Parabéns, viu, por estar desde a fundação e por esse trabalho fantástico que o Balé da Cidade traz em cada temporada, em cada espetáculo. Transmito os meus parabéns a você e também ao corpo do Balé da Cidade. Obrigado. E o nosso Balaio Cultural dessa semana vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a sua companhia até agora. Muito obrigado por ter ficado junto com a gente e ter acompanhado a história desses 20 anos do Balé da Cidade, né, de uma história tão bonita e tão fantástica. A gente volta a se encontrar na próxima semana em mais um Balaio Cultural a partir das 18 horas aqui na tela da TV Cidade. Até lá! Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.